Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Como se diz assim, nós saímos de Petrolina, mas as pessoas de Petrolina não saíram do nosso coração. E nós louvamos a Deus porque Ele nos deu um novo ministério, Ele nos levou para um trabalho missionário e nós, assim, nem entendíamos inicialmente, mas Deus falou tão claro que se a gente desobedecesse, era rebeldia. E nós fomos e estamos ali, já vai fazer 10 anos no ano que vem, a metade do tempo que nós passamos aqui, não é? Então, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor por isso, né? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vivendo o extraordinário, né? Esse momento já é um momento que a gente pode dizer ímpar e extraordinário. A partir do momento que o pastor Alisto e a pastora Neurisma nos convidou, aconteceu algo extraordinário, né? Eu estava no colégio, o pastor Paulo chegou e disse assim: o pastor Alisto nos convidou. E eu disse sim. Aí eu disse amém. Quando? Né? E assim, Deus nos deu essa bênção. E ainda nos abençoou. Hoje à tarde estava falando para as mulheres lá na PIB. E eu digo assim, Deus faz tudo bem perfeito, né? E eu aceitei como um desafio a ida também lá, como eu falei hoje à tarde, porque eu estava doente. Eu tive Covid, né? E assim, quando houve o convite, né, que eu era para estar me preparando, eu arriei, simplesmente. Aí, quando eu disse, eu aceito o desafio de ir, foi pela fé, realmente. E eu digo, pedindo para o povo orar por mim, ora por mim. E graças a Deus, o Senhor me levantou, né? Eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Deus. E o tema é maravilhoso, vivendo o extraordinário. E eu comecei a se perguntar para Deus, né? E interessante que inicialmente eu entendi vivendo com excelência. E depois eu fui olhar no cartaz, era vivendo o extraordinário. Aí eu digo, mas ninguém pode viver o extraordinário se não viver com excelência. Muitas vezes nós queremos esse extraordinário, achando que o extraordinário, viver o extraordinário, estar na igreja, cantar, dançar, levantar as mãos. Nem sempre. Você pode viver o extraordinário numa vida junto com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Aí você vai viver o extraordinário. O Senhor quer que vivamos o extraordinário, mas nós, muitas vezes, na maioria das vezes, se a gente for sincero, nós não vivemos esse extraordinário. Vivemos de uma forma rasa. Como um marinheiro, se ele não souber mergulhar, ele não conhece o mar. Só quem conhece o mar é quem mergulha. Porque se você ficar somente na superfície, é bonito. Realmente é muito bonito. Mas a beleza e a vida do mar está lá embaixo. Mergulhar no ser, na presença do Senhor. Então eu estava perguntando para o Senhor e Deus me deu um texto. Senhor, como viver essa vida de excelência para poder viver o extraordinário teu? E Deus falou muito claro ao meu coração. Colossenses, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. Veja o que diz a palavra de Deus, de 9 ao 12. Diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento
da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo, olha a palavrinha, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Queridos, esse texto é tão profundo que dá para a gente fazer uma vigília hoje, para essa noite todinha sem intervalo, só para falar nele. Mas eu sei que não tem condições de fazer isso hoje, mas eu sei que você pode mergulhar depois nesse texto e Deus vai falar grandemente ao seu coração. Você realmente vai conhecer o extraordinário. Você diga: Senhor, eu quero o extraordinário na minha vida. Mas tudo que é belo, tudo que é caro, tudo nessa vida tem um preço. Se você quer viver o extraordinário, você tem que pagar um preço. E viver com excelência é esse preço para você conhecer, viver o extraordinário de Deus. Excelente é uma característica do que é excelente, de um teor elevadíssimo e no mais alto grau, perfeito. A palavra excelência, ela vem do latim, grandeza, elevação, excelência, superioridade. Mas há uma diferença entre perfeição e excelência, porque ninguém é perfeito, só Deus. Mas podemos ser excelentes. Como? Podemos ser excelentes fazendo o nosso melhor. Por isso que a palavra de Deus diz: se tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Queremos viver o extraordinário sem pagar o preço. Então você não vai viver o extraordinário. Você vai estar sempre na superfície. Você vai estar apenas sorvendo pequeninos goles daquilo que Deus quer revelar para você. Então, queridos, o que é trabalhar ou viver com excelência para poder conhecer e viver o extraordinário de Deus? Olha, é trabalhar com o máximo de atenção naquilo que se está trabalhando. Como nós vemos pessoas em nossos dias brincando de ser cristão. Como nós vemos pessoas tão rasas. Às vezes a gente tem quase que clamar pedindo para o povo ler a Bíblia, quando deveria ser o desejo do nosso coração, quando deveria ser a sede do nosso espírito, querer conhecer Deus e viver o extraordinário, porque a palavra de Deus é a maior revelação dele ao mundo. Nós conhecemos a história de Jesus por causa da palavra. O Senhor se revela a nós pela sua palavra. Se queremos viver o extraordinário, nós precisamos ler, estudar, como o pastor disse, ruminar a palavra de Deus. Mas a gente quer tudo muito rápido. Nós somos da geração do instantâneo, nós somos da geração da internet, e se a internet demorar um pouquinho, a gente já fica nervoso. Por que esse negócio está tão lento? E a gente quer que a vida espiritual seja assim também. Mas Deus fez tudo com um tempo determinado. Quando nós nascemos, antes nós fomos gerados. Fomos gerados e a mãe tinha que estar com esse bebê ali 9 meses, porque ela tinha essa menina que casou, que dormia a vida toda, que não precisava levantar. Ela começa a ter que ir no banheiro de instante em instante, que é para já se acostumar com o bebê quando ele vem, porque não vai deixar ela dormir. A criança, ela não nasce correndo. Ela nem senta.
Então, tudo é um processo. Se você quer viver o extraordinário, você precisa viver com excelência. O mundo busca excelência. Hoje as pessoas buscam excelência no trabalho, buscam a excelência no corpo, buscam a excelência nos estudos e por aí vai. As empresas buscam a excelência e quem não trabalha com excelência, a empresa tira. Mas, queridos, se queremos ver o extraordinário de Deus, nós precisamos viver com excelência. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não conhecia os colossenses, mas ele disse: desde que eu ouvi falar de vocês, eu oro. Aí ele diz: eu oro, sabe por quê? Intensamente, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. O que é que o apóstolo Paulo pedia para aquela igreja, para aqueles irmãos? A primeira coisa que ele pedia é que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus se eu não estudo a palavra? Se eu não conheço a palavra? Se eu não sei o que Deus quer para a minha vida? Ele disse: olha, eu oro para que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Pleno. O copo está, a gente pode olhar e dizer, está cheio, mas não está pleno. Pleno seria que transbordante. E ele diz: eu oro para que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Quantas pessoas no mundo hoje e nas igrejas dizem assim: eu queria viver no tempo de Abraão, porque Deus fazia Abraão. Não, queridos, Deus nos chamou neste tempo e Deus ainda fala. Se queremos viver no extraordinário de Deus, precisamos primeiramente conhecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo não desejava que eles tivessem apenas algum conhecimento, como alguns têm. Muita gente hoje tem algum conhecimento, mas não são cheios, não são completos. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas buscam conhecimento em todas as áreas da vida. O pessoal não sabe a primeira coisa que faz é olhar na internet, né? Ver o que é. E as pessoas estão cheias de conhecimento, mas nós não buscamos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu nunca vi ninguém chorando, eu estou chorando porque eu quero saber, eu quero ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas a gente quer o extraordinário, o belo, aquilo que não é ordinário, algo que apareça. E às vezes a gente esquece que Deus não divide sua glória com ninguém, mas Ele divide o seu conhecimento. Amados, Ele é o grande e eterno Deus. Como nós conhecemos tão pouco aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas, o amado da nossa alma. E por isso Ele fala tantas vezes e nós não ouvimos a sua voz, porque não conhecemos a voz de Deus, não temos conhecimento da sua vontade. E como nós nos limitamos a tão pouco? É muito fácil dizer, vivendo o extraordinário, é fácil falar, mas para viver o extraordinário, nós precisamos pagar um preço. Por isso é que temos uma vida tão pobre. E o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou, como eu gosto muito da NVI, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, ou conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecê-lo. Tem que haver um esforço. Se você quer passar no Enem, você tem que se esforçar a estudar. Se você quer ter uma profissão, você precisa ter foco. Se você quiser conhecer a Deus, você precisa se dedicar a Ele e a sua palavra. Aí você será pleno do conhecimento da vontade de Deus. Mas ele continua orando, ele diz: com
toda sabedoria e entendimento espiritual. O que ele queria dizer com isso? Não é apenas uma sabedoria humana, porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Quantas pessoas têm uma sabedoria humana, uau, mas não conhecem nada de Deus. São pobres, cegos, nus. E o Senhor disse: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Não é apenas a sabedoria humana, que Deus pode dar. Ele deu para Salomão quando Salomão pediu. Mas Ele quer lhe dar a sabedoria do alto. A sabedoria que o Senhor diz que dará ao que pedir. A Bíblia diz lá em Tiago 3, 17 e 18, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Queridos, essa sabedoria, ela pode nos levar a um entendimento espiritual, que o apóstolo Paulo disse, com toda sabedoria e entendimento espiritual, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso que nós precisamos ter essa sabedoria do alto, para poder ter um entendimento espiritual das coisas do Espírito. Nós precisamos viver na dimensão espiritual e não na dimensão carnal. Mas o que é que a gente mais alimenta? A carne. Mas não alimenta o Espírito. Porque se nós alimentássemos o nosso Espírito, nós seríamos fortes. Mas por que o apóstolo Paulo ele fazia essa oração? Para que eles pudessem viver uma vida com excelência, para que eles pudessem viver o extraordinário. Para que você viva o extraordinário, você tem que ser cheio, pleno da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, ele diz, para que vocês vivam de forma ou de maneira digna do Senhor. Hoje, o meio do povo de Deus é uma vergonha. São poucos aqueles que vivem de forma digna do Senhor. O Senhor, Ele deu o seu melhor. Olha, amados, você pode estar até se perguntando, mas como eu posso viver o extraordinário? Como eu posso viver com excelência? Como eu posso viver de uma forma digna ao Senhor? Vamos refletir nesta resposta? Primeiro, você pode ficar com a Bíblia aberta, porque eu vou estar trabalhando o texto. Primeiro, vivendo uma vida digna do Senhor. Digna. O Deus que é mais que excelente, o Deus que é perfeito, que fez tudo com perfeição, Ele quer que você viva uma vida digna dEle. Mas às vezes a gente inverte. Deus deu o seu melhor, o seu Filho nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito. Olha, queridos, Ele não pode pedir menos do que nós vivermos de forma digna. Ser digno é ser honesto, é ser íntegro, é ser inteiro. Vocês lembram do que Deus falou para o diabo sobre Jó? Ele disse, vistes meu servo Jó? Chega, a gente vê aquele pai orgulhoso, né? Vistes meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. É irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E eu pergunto, Deus pode dizer o mesmo de você? Diante de toda a nuvem de testemunha que está ao nosso redor, da nuvem de testemunha de anjos, pessoas, demônios, forças espirituais, Ele pode dizer, Deus, vistes o meu servo fulano? Vistes o meu servo José, Maria, Ricardo, João? Vistes? Não há ninguém na terra como ele. Você quer viver o extraordinário? Você precisa viver de uma forma digna.
Será que temos vivido essa vida digna? Uma vida digna do sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz que não foi por prata, não foi por ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, nós precisamos viver essa vida digna. Como diz Jeremias lá em Lamentações, ele diz assim: examinemos e submetamos a prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Não adianta apenas eu falar e você ser um bom ouvinte. Você precisa ser praticante. E agora você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Examinar o seu coração, ou provar, esquadrinhar, como diz a outra versão. Esquadrinhemos nosso caminho e voltemos ao Senhor. Prove a sua vida e se pergunte: eu estou vivendo uma vida digna do meu Senhor? Segundo, ele diz, vivendo uma vida que agrada a Deus. Não é só uma vida digna, não. Uma vida que agrada. Porque você pode até aparentemente mostrar ao mundo uma vida digna. Tem gente que vive muito de aparência. Mas é uma vida também que agrada ao Senhor. Aquele que vê no secreto. Aquele que conhece os seus pensamentos. Aquele que conhece as suas intenções. É uma vida de obediência. Queridos, uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Vivendo para Ele e para o louvor da sua glória. Para isso nós fomos criados. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós podemos ter uma profissão, mas se essa profissão glorifica o nome do Senhor. Nós podemos viver e fazer o que quisermos, mas para a glória do Senhor. Você é advogado? Não, você é servo de Deus e é um advogado para se sustentar. Mas você deve ser servo, um missionário do Senhor, que viva de uma forma que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que transmite a sua luz. O Senhor Jesus Cristo disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos viver uma vida digna e uma vida que agrada a Deus. Será que nós temos vivido essa vida de intimidade com Deus? Será que nós trazemos alegria ao coração do nosso Pai? Olha, pai nunca vai deixar de amar, essa é a verdade. Mas tem filho que dá desgosto. E tem filho que dá gosto. Se Jó não vivesse uma vida digna e que agradasse a Deus, o Senhor não ia dizer: viste meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele. Deus pode dizer isso de você? Olha, Moisés viu os milagres de Deus, mas Moisés disse: eu quero ver a tua face. E quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, porque ele esteve com a luz de Deus. Você tem se encontrado com Deus, e da presença dele você sai, ó, brilhando, que as pessoas dizem logo assim: algo diferente nessa vida, porque ela é uma luz que brilha. Amados, precisamos brilhar e sermos famintos. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero mais. Porque quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai querer conhecer. Nós teremos toda a eternidade, ainda não conheceremos completamente o Senhor. A terceira coisa que ele fez essa oração foi para que você pudesse frutificar em toda boa obra. Você quer viver o excelente de Deus? Não existe nada mais extraordinário do que ganhar vidas para Jesus. Quantas vidas você já ganhou? É muito bom a gente dizer: eu fui ganho para Cristo. Mas quantas você já ganhou para Ele? Quantas vidas você arrebatou do inferno? O Senhor Jesus Cristo disse: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem vive o extraordinário de Deus dá fruto, e muito fruto. O Senhor deseja que nós possamos frutificar em toda boa obra. Se estivermos no Senhor, permanecendo nele, daremos não apenas fruto. Eu ganhei um fruto lá em 1900 e não sei quanto. Não, o Senhor lhe chamou para que você dê muito fruto. Me alegrei tanto, GG, hoje lá na igreja. Porque, assim, eu não imaginava o que eu iria ver ali. E eu vi fruto. O fruto do trabalho, da obra tão falha das nossas mãos. Mas eu vi ali frutificando e outros sendo ganhos. Pessoas que nem me conheciam, mas conheciam de ouvir falar e já tinham sido edificadas. O Senhor quer que você dê muito fruto. E fruto que possa ultrapassar a eternidade. Você não pode com o seu trabalho mandar para o céu dinheiro, mas você pode mandar vidas. Você pode estar ganhando vidas e aqui, a obra do Senhor, ser o seu tesouro. Quando Jesus Cristo voltar vai ter tanta surpresa. Quando a gente chegar lá, cadê fulano? Porque não viveu o extraordinário de Deus. E extraordinário não é gritaria. O extraordinário não é um louvorzão. Tem gente que sai da igreja para ir para uma outra que diz porque é mais animada. Mas minha gente, se você estiver na presença do Senhor, aí você vai ver o extraordinário. Você será um extraordinário para mostrar ao mundo que serve a um Deus que é extraordinário. Jesus Cristo disse, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem, preste bem atenção, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela não ocupe ainda inutilmente a terra. Aí ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela, lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Queridos, Deus está nos dando mais uma oportunidade. O pastor disse que Deus queira que estejamos mais 22 e tal. A gente não sabe. Jesus pode nos chamar, hoje à noite ainda, ou Ele pode voltar. E Ele vai chegar para você e diz, qual o fruto que você tem em suas mãos? Ele procura frutos na gente, viu, queridos? Senão Ele não tinha contado essa parábola. E olha só, Deus está nos dando essa oportunidade. Nos humilhemos em sua presença. Nos apeguemos a Ele para que a sua seiva possa fluir em nós. E assim possamos dar bons frutos. Sabe quem é esse que disse, Senhor, deixa eu cuidar dela mais um ano. Deixa eu botar adubo. Sabe quem é que faz isso? O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor chega, não encontra fruto e o Espírito Santo faz. Deixa eu cuidar mais um pouquinho. Deixa eu falar de outra forma. Deixa eu dar mais essa oportunidade. E eu pergunto, quantas oportunidades Deus já lhe deu? Quantas oportunidades Deus está lhe dando para que você dê fruto e que esse fruto permaneça? Ele deseja que frutifiquemos, não na nossa força, mas pela sua força. Não por nós mesmos, mas como Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Mas nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos frutíferos. Queridos, se queremos viver o extraordinário, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, fortalecidos pelo seu poder. Sabe o que é isso que o apóstolo Paulo pediu?
de acordo com a força da sua glória. Crescer é desenvolver-se, progressivamente em todas as etapas de nossa vida. Tem gente que é uma criança eterna. Não dá fruto porque criança dá fruto? Não. Mas o Senhor quer que a gente cresça até chegar à maturidade cristã. O Senhor deseja que nós sejamos fortalecidos com todo o seu poder. Ele deseja que a gente cresça como o cedro do Líbano, como eu falei hoje à tarde, ali na PIB. Esse cedro do Líbano, ele é uma árvore que serve para tudo e todas as áreas. E ele cresce, mas até 3 anos de idade ele só tem 5 centímetros assim, olha. Mas já tem 1,5 metros de profundidade a sua raiz. E depois do 4º ano, ele começa a crescer. E ele chega até 40 metros de altura. O Senhor quer que você cresça. Ele quer que você cresça para que você possa frutificar. Porque, queridos, quando nós fazemos isso, nós vivemos o extraordinário de Deus. Quando a gente vê Deus nos usando, você olha e diz assim: realmente, só podia ser Deus. Porque você se conhece. Você sabe que não tem nada de bom dentro de nós. Mas há um tesouro. E é o Espírito Santo que está em nós. Existem, infelizmente, muitos no reino de Deus que no lugar de crescer na vida cristã diminuem, afastam-se da seiva da vida, pois não são fortalecidos no seu poder. Recebemos o poder de Deus, que é por meio do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, ele já desceu. Ele habita em nós. A gente às vezes canta, estava vendo, cantou uma música hoje, né? Vem ficar aqui, não lembro bem assim da letra, falando do Espírito Santo. O Espírito Santo já está aqui. Nós é que não ouvimos a sua voz. E a Bíblia diz que ele clama diante de Deus com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. Amados, por isso que Jesus Cristo disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. No lugar das pessoas cada dia conhecer mais, se esforçar, conhecer e ser como a palmeira, né? A palmeira do Oriente, que quanto mais o tempo passa, mais doce ficam os seus frutos. Os frutos mais doces da palmeira, depois que ela tem 30 anos, até os 100, 120 anos, são os seus frutos mais doces. Tem gente, já trabalhei na obra, agora é tempo de descansar. Olha, se você não tiver força, você pode orar. Você está idoso? Ótimo, ore. Temos sempre o que fazer. É uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra que sustenta o caído, levanta. Ninguém pode dizer que passou o tempo de frutificar, porque a Bíblia diz que se estivermos plantados na casa do Senhor, nós seremos como essa palmeira frutífera. E cada dia os nossos frutos serão mais doces. E ele diz assim: assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é viver o extraordinário. O extraordinário é cada dia conhecer mais o Senhor. E o apóstolo Paulo termina a sua oração dizendo: com perseverança e paciência, com alegria, dando graças. Primeiro, perseverança. Não adianta hoje você tocar no céu e amanhã você está quase lá no inferno. Porque tem gente que vive assim: o domingo eu estou cheio,
canta aqui que parece que vai flutuar, né? Ouve a mensagem, segunda já está arquejando, não lê mais a Bíblia, não ora, não dá fruto. O Senhor não quer que a gente viva assim não, Ele quer que a gente persevere. Perseverança não é resignação. Wesby, ele diz, essa palavra perseverança que tem ali no grego, ele diz que é usada com referência a Deus, pois Ele jamais enfrenta circunstâncias difíceis. Nada é impossível para Deus. A perseverança é uma característica importante da vida cristã. Em processo de amadurecimento, quem não aprende a ser perseverante, dificilmente aprende alguma coisa. Perseverança não é resignação, mas é paciência com ação. O que eu quero dizer isso? Paciência com ação. É você no meio da tormenta, você não se deixa bater e ainda age. É isso que o Senhor nos chama, para ser perseverantes, independente das circunstâncias. Tem gente que só sirva a Deus se tiver tudo favorável. Interessante que Adão tinha tudo favorável a ele no jardim do Éden. Tudo. Não tinha nenhum erro, nenhum pecado, tinha tudo o que ele queria ali. Mas foi nesse jardim que ele pecou. Jesus, ele estava no deserto, onde tinha tudo desfavorável. O diabo tentando. Ele tinha a fome, mas ele perseverou no deserto e venceu, para que eu e você também possamos ser mais que vencedores. A segunda palavra que ele usa, paciência, é diferente dessa primeira, perseverança. Porque essa palavra aí no grego significa longanimidade. Até o nome, a gente precisa ter paciência para dizer, né? Que vem de longânimo, pavio longo. A pessoa vai botar uma banana de dinamite e não bota com o pavio desse tamanho não. Coloca grande, porque ele pode até desistir de explodir e ainda dá tempo ele correr e apagar o pavio. Essa palavra é usada aqui para paciência uns com os outros. Hoje à tarde eu estava dizendo que a gente vive uma época dos desigrejados, porque ninguém me toque. Qualquer coisa eu fico chateado, aí eu vou para outra igreja, porque hoje é supermercado. Você tem uma prateleira de um lado a outro do supermercado só de papel higiênico. Aí você escolhe qual papel higiênico você quer. Aí o povo quer fazer a mesma coisa com a igreja. Você precisa perseverar onde você está, onde o Senhor lhe alcançou, e dar fruto. Você precisa orar por aqueles que estão ali, pelos seus líderes, pela igreja. Meu amado, essa é uma paciência com longanimidade. Se refere às pessoas difíceis. E como tem gente difícil, gente mal amada, gente com problemas psicológicos, gente com trauma. E o Senhor está dizendo, você precisa ter paciência. Mas não é só paciência não, viu? É paciência com alegria. Porque tem gente que fica calmo, mas rói as unhas. Os pés só falta quase fazer um buraco no chão. Mas disse que bom é aguardar pelo Senhor. E com paciência. Isso é que faz a diferença. Não é uma paciência com desgosto, mas uma paciência com alegria, com gratidão, porque eu sei a quem eu sirvo. E vale a pena servir a Jesus. É ser coparticipante com Ele da sua obra, o seu ministério. Isso é um privilégio. Então ele diz, olha, perseverança, mas também paciência com alegria. Ele já fez por nós. Será que você consegue perceber o que é a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu? Nós não podemos jamais pagar, mas nós podemos
viver com excelência, de forma digna que o agrade. Isso nós podemos, dando o nosso melhor. Interessante que ele encerra dizendo, dando graças. A ciência descobriu que nós, quando agradecemos, inclusive diz que a gente tem como se fosse um espaço aqui, que ele libera hormônios de alegria, de coisas boas para o nosso corpo, quando a gente levanta as mãos, quando a gente se ajoelha e quando a gente olha para o céu. Interessante, não é nada de religião não, eles descobriram que essas atitudes, elas trazem essas coisas boas para nós. Aí Deus já sabia, ele diz em tudo dai graça. Quem é abençoado é você. Quando nós somos gratos ao Senhor. Por isso que ele diz em tudo dai graça. Sabe por que nós podemos dar graça em todas as coisas? Porque ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ontem à noite, nós chegamos ontem à noite e depois que a gente conversou um bocado, aí eu subi para tomar meu remédio. Quando chego lá em cima, descubro que eu podia ter esquecido qualquer coisa, mas eu esqueci todos os remédios. E eu tomo, viu, remédio, que não é brincadeira. Aí eu procurei tudo. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Vou ligar não. Vou dormir. Amanhã o senhor dá um jeito. Aí fui na farmácia com o meu celular e eu tinha ainda uma receita no celular e vencia hoje. Eu fui e comprei. Então, o Senhor não queria nem que eu perdesse. O remédio que está lá é uso contínuo, eu uso quando chegar. Ele não queria que eu perdesse a minha receita. Todas as coisas, boas ou ruins, o Senhor faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Encerrando, eu queria dizer que se você quer viver com excelência, você quer viver o extraordinário de Deus, você precisa viver com excelência. Viver cheio do pleno conhecimento de Deus. Marque na sua Bíblia, Senhor, eu tenho um alvo, eu quero ser pleno do conhecimento da tua vontade. Só poderemos conhecer a vontade de Deus se andarmos com Ele, se nós ouvirmos a sua voz. Segundo, vivendo com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não a sabedoria que vem do homem, mas a sabedoria do alto, que vem de Deus. Vivendo uma vida que agrada ao Senhor, que traz alegria ao seu coração. Vivendo, frutificando em toda boa obra. Não apenas em alguma coisa, mas em toda boa obra. E por último, crescendo com perseverança, com paciência, com alegria e ações de graças. Se você viver o que o apóstolo Paulo orou, não somente pelos colossenses, mas por nós também, que é isso que o Espírito Santo ora por nós, aí eu posso lhe garantir, você viverá o extraordinário de Deus. A sua vida será uma fonte a jorrar para a eternidade. Eu quero encerrar lendo o texto novamente. Quero encerrar, eu comecei lendo e quero encerrar lendo esse texto. Veja só, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para quê? E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança, a paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da sua luz.
que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Que não seja apenas mais um tema de conferências, que não seja apenas mais um tema da nossa igreja, mas que seja uma busca, um objetivo. Senhor, eu quero viver o extraordinário, mas eu sei que para isso eu preciso viver com excelência. Eu não consigo, mas na tua força eu sei que eu posso ver. Não se contente apenas com o que o Senhor já fez, salvar a sua vida, de você estar no meio bom, na família cristã. Queira viver o extraordinário de Deus, que Ele nos abençoe. Pai, queremos viver o extraordinário, mas para isso nós sabemos que precisamos viver com excelência, perseverar nessa busca para te conhecer, Senhor, porque à medida que nós te conhecermos, nós viveremos o extraordinário que tu tens para as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, eu sei que nessa noite o Senhor está mais uma vez dando oportunidade para teu povo, que essa oportunidade não seja perdida, mas que cada um que está neste lugar queira, se esforce para viver o extraordinário que tu tens para as suas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.